Boa noite, pessoal. Hoje, como todos sabem, é dia de apresentação do Evangelho, né? E o Evangelho desta noite está no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 3, a porta estreita. E o item 3 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Hoje nós vamos contar uma história muito interessante que se chama O Bêbado e o Empresário. Começa assim. João era um empresário bem-sucedido. Morava em um apartamento de cobertura em uma região nobre da cidade. Naquela manhã, como fazia sempre, deu um beijo em sua esposa, fez a sua oração, após tomar café com a sua família, levou os filhos no colégio e foi para a sua empresa. Cumprimentou os seus funcionários. Naquele dia, como sempre, João tinha muitas coisas para fazer, decisões importantes para serem tomadas, contratos a assinar, assuntos a despachar, reuniões agendadas, fornecedores para atender, mas a primeira coisa que disse à sua secretária foi: calma, temos muita coisa hoje, mas é só fazer uma coisa de cada vez que dará tudo certo. Depois do seu expediente na parte da manhã, não almoçou em qualquer restaurante não, foi para casa almoçar com a sua família. À tarde, de volta para o escritório, tomou conhecimento do faturamento da empresa no mês anterior, havia superado todas as metas. Satisfeito e feliz, sabe o que ele fez? Autorizou uma gratificação para todos os seus funcionários. No final do expediente, João passou rapidamente no mercado, foi para casa, jantou com a sua família e, na sequência, foi dar uma palestra. O tema era Como ter sucesso na vida. Enquanto isso, no outro lado da cidade, vamos encontrar um homem chamado Mário. Como estava desempregado, assim que acordou, foi lá para o boteco do Zé, jogar sinuca, papear com os amigos, beber um pouco. Só que chegou nervoso, porque além de estar desempregado, a sua mulher havia o abandonado. Também, quem é que ia aguentar ficar ao lado de um sujeito assim? Não parava em emprego algum, bebia todos os dias, nenhum cantinho para morar ele tinha. Vivia de favor em um quartinho dos fundos da casa de um amigo. Naquele dia, Mário bebeu demais. Dinheiro para pagar a conta não tinha, mandou pendurar. Ah, o dono do bar não gostou. Pendurar o quê, rapaz? Você não tem mais crédito aqui, não. Mário sentou na calçada. Quem chegou para ajudá-lo? O seu único amigo, o mecânico. Mário, conta para mim, irmão. Como é que você conseguiu chegar assim, no fundo do poço, irmão? E Mário começou a falar. Meu amigo, foi a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia na minha mãe, não parava em emprego algum. Era uma vida miserável, sabe? Então, quando minha mãe ficou doente e morreu por falta de condições, eu saí de casa. Saí de casa revoltado com a minha vida e também com o mundo. Eu tinha um irmão gêmeo, ele se chamava João, que também saiu de casa no mesmo dia que eu. Mas foi para um rumo diferente. Eu nunca mais o vi, mas com certeza deve estar vivendo da mesma forma que eu. Do outro lado da cidade, olha lá, João. Estava no final da sua palestra, quando de repente um dos estudantes levanta a mão e pergunta: João, por favor, eu queria saber o que te fez esse homem de sucesso, esse homem generoso. João sorriu e respondeu: Sabe, meu jovem, eu acho que foi a minha família. O meu pai foi péssimo exemplo. Ele bebia, não parava em emprego, batia na minha mãe. Tínhamos uma vida miserável. Então, quando minha mãe ficou doente e morreu por falta de condições, eu saí de casa. Saí decidido que não seria aquela vida que eu levaria para mim. Eu tinha um irmão gêmeo, que se chamava Mário, que também saiu de casa no mesmo dia que eu, só que ele foi para um rumo totalmente diferente. Eu nunca mais o vi, mas com certeza deve estar vivendo da mesma forma do que eu. Vejam bem, né?
Tudo que nós vivemos, muitas vezes, usamos como modelo de vida. Não podemos permitir que situações negativas e que maus hábitos interfiram na nossa vida. Nós podemos ser aqueles que transmitirão coisas boas para as próximas gerações. Afinal, qual é o sentido da vida? Qual é a sua porta escolhida? A porta estreita ou a porta larga? Meus irmãos, minhas irmãs, por mais duro que a vida possa parecer, siga sua missão de vida para o bem com fé. Certamente suas sementes serão espalhadas, porque o bem nunca para. Faça o bem, não importa a quem. Sirva, contribua, doe, seja grato e ame, acima de tudo ame. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Grande beijo.